A gente vai ter uma entrevista com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Né? O senador Humberto Costa vai conversar com a gente tanto sobre um dos temas que foram mais candentes nessa semana, que foi a questão da Petrobras, o pagamento ou não de dividendos extraordinários da Petrobras, né? Questões da política interna de preços da própria companhia, né? E também de outros assuntos quentes, né? Até porque o Senado Federal e o Congresso, de uma maneira geral, recomeçaram sua agenda de atividades a toda, né? Não apenas com as pautas econômicas, né, que são extremamente relevantes, mas também com pautas de costumes e de comportamento. Humberto, brigadão por estar atendendo a gente nessa noite de sexta-feira. Noite de sexta-feira ninguém merece, sabemos bem, né? Brigadão. Você está em Brasília ou está em Recife? Estou em Recife aqui, chegando em casa ainda no automóvel. Quero me desculpar com vocês, mas é um prazer estar com você, Sakamoto, e podemos conversar aí tranquilamente. Então, senador, acho que a primeira coisa, antes eu vou falar do assunto do dia, né? O ministro Alexandre de Moraes divulgou uma série de depoimentos, né, tomados de bolsonaristas, né? No final de fevereiro, por conta da investigação sobre tentativa de golpe de Estado. Né, os generais Freire Gomes, o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior foram muito veementes nos seus depoimentos, disseram que havia assim uma tentativa de golpe de Estado, que inclusive Bolsonaro chegou a ser emparedado, dizendo que, olha, se o senhor tentar isso, vai ter prisão do senhor no processo. Como é que você viu todos esses depoimentos que vieram a público hoje, o senador? Olha, eu acho que são extremamente graves. Eles representam provas contundentes da atuação de várias pessoas que estavam ali no núcleo do governo e principalmente do próprio ex-presidente Bolsonaro. É importante lembrar que agora não é um delegado da Polícia Federal que está denunciando, não é um parlamentar do PT, quer dizer, são integrantes das Forças Armadas que foram consultados, pressionados, a quem foram apresentadas várias minutas de soluções golpistas para impedir a posse do presidente Lula e, como tal, isso assume uma gravidade gigantesca, não é? O presidente Bolsonaro, hoje existem não somente provas materiais, mas as provas testemunhais daqueles que foram convocados a participar daquele ato político, daquela ação política que nos levaria a uma ditadura, com toda certeza, uma ditadura muito violenta. Então, eu acredito que o tiro de misericórdia para uma denúncia contra Bolsonaro, a abertura de um processo e a realização de um julgamento estão dadas. Agora vai o Supremo Tribunal Federal apenas, na minha opinião, definir em que momento isso vai acontecer. E acho que isso tende a crescer. Veja o caso do Anderson Torres, não é? Que agora quer ser ouvido pela Polícia Federal. Certamente ele não vai tocar no tema de fazer uma delação premiada, até porque a delação premiada é, significa algum tipo de benefício por questões que sejam esclarecedoras. No máximo, agora ele pode dizer: olha, é verdade, eu participei, eu escrevi a pedido de A, de B ou de C, mas ele já está claramente identificado como um dos mentores materiais, não é? Desse material. Eu digo porque foi um dos elaboradores dessa que seria a solução legal para impedir a posse do presidente Lula e termos, de fato, uma ditadura. Então, acho que o dia de hoje, para Bolsonaro, eu acho que ele vai, durante muito tempo, querer esquecer que esse dia existiu, porque, de fato, acho que não há mais o que contestar de que realmente ele coordenou, ele foi autor intelectual de uma tentativa de golpe de Estado. Senador, Carla aqui, obrigada por estar aqui com a gente. O senhor está falando aí um pouco do aspecto jurídico, a gente está vendo o avanço das investigações e do trabalho da Polícia Federal,
mas tem também uma outra discussão que é a discussão política, né? O ex-presidente Lula ficou 500 dias preso antes de voltar ao poder, e muito se diz que numa eventual prisão de Bolsonaro, isso poderia acirrar ainda mais os ânimos de um país dividido e que politicamente talvez tivesse um impacto ruim para o presidente Lula. Como é que o senhor faz essa avaliação política? O senhor analisou juridicamente esses cercos fechando contra o Bolsonaro, mas uma questão é a justiça. Na questão política, o senhor vê esse desfecho de uma eventual prisão de Bolsonaro positiva ou negativa para o presidente Lula? Veja, eu acho que antecedendo essa possibilidade existe um julgamento. Eu acho que o Supremo está agindo com toda a precaução, garantindo o integral direito de defesa, ao mesmo tempo sendo muito parcimonioso na revelação do que aconteceu, inclusive é uma estratégia extremamente inteligente quando o indivíduo pensa que aquilo já passou por ele, aí vem novamente. Então, fica muito difícil para negar, para mentir, para criar qualquer argumento de contestação. Então, isso também vai chegando às pessoas, não é? As pesquisas de opinião têm demonstrado aí algum nível de insatisfação com o governo, mas quando se fala, por exemplo, do que é que as pessoas acham da tentativa de golpe, mais de 90% dos brasileiros são a favor da democracia, são contra uma tentativa de golpe. Quando perguntados se agiu bem Bolsonaro a tentar reagir às investigações, chamando esses atos que ele tentou organizar, fez um na Paulista, a população, a maioria esmagadora da população também entende que foi uma atitude incorreta. Então, o Bolsonaro ele vai começando a perder substância, credibilidade, o sentimento desses apoiadores vai fazendo com que ele vá se enfraquecendo cada vez mais. E a estratégia adotada pelo Supremo é de fazer com que um eventual julgamento e um processo que possa redundar em algum tipo de punição para Bolsonaro seja depois que a população brasileira conheça os últimos detalhes, os mais é, especiais detalhes daquilo que foi esse processo da tentativa de golpe. Eu acho que aí, numa condição como essa, nós vamos ter o bolsonarismo ainda forte, nós sabemos que isso é um movimento de uma amplitude muito grande, é uma questão que hoje divide claramente a sociedade, mas vejo o Bolsonaro caminhando para estar muito fraco. Então, numa condição como essa, ainda que o bolsonarismo permaneça, as suas concepções, suas ideias ou não ideias, não é? Mas, por outro lado, eu acho que muito pouca gente vai ter coragem de sair para dizer que Bolsonaro é inocente, que está sendo perseguido. Eu acredito que será muito difícil. Nós não podemos. Aí nós teríamos, se isso fosse verdade, nós teríamos que fazer uma opção. Não, não façamos nada para não prejudicar a popularidade do presidente Lula. Mas, por outro lado, não fazer nada é deixar em risco permanente a democracia. O exemplo do que vai acontecer agora com punição a essas pessoas, esse sim é o principal argumento para nós defendermos a democracia no Brasil. Não há impunidade. Esperamos que assim seja. Senador, um dos temas mais candentes nessa semana foi a questão do pagamento de dividendos extraordinários da Petrobras, né? Foi a retenção do pagamento desses dividendos extraordinários a acionistas, né? Que acabou sendo encarado pelo mercado como uma notícia negativa e levou a um tombo no valor de mercado da companhia de dezenas de bilhões de reais. Em meio a isso, apareceu uma disputa, né? Apareceu uma disputa, inclusive, no seio do governo, né? Pessoas com posições diferentes a respeito dessa questão dos dividendos. Tivemos ministro Haddad, ministro Rui Costa, tivemos ministro Alexandre Silveira, o próprio Jean Paul Prats, presidente da Petrobras.
né? E aí pareceu publicamente um grande ruído, pareceu que o governo não tinha uma sinalização clara, uma posição clara a respeito da política que queria adotar nesse sentido, dessa relação entre dividendos pagos e investimento interno, ou mesmo de outras questões relacionadas à política de preço. Como é que o senhor viu toda essa movimentação e o senhor acredita que esse problema está resolvido ou, na verdade, nunca houve um problema? Olha, eu acho que o que houve talvez tenha sido o não esgotamento da discussão. Porque se você analisar de um lado ou de outro das posições que se colocaram, o ministro Alexandre da Silveira, o presidente da Petrobras, posteriormente o próprio ministro Haddad, nós vemos que há possibilidade justificativa para as duas coisas, né? Acho que a posição do presidente da Petrobras foi uma posição eu entendo amadurecida, porque ele colocou claramente, e os documentos da empresa mostravam, que até se houvesse a decisão política de pagar os dividendos, não havia ainda uma base que justificasse isso do ponto de vista da gestão, e, portanto, não poderia haver o pagamento integral, mas ele elaborou ou ele concordou com a proposta que se pudesse pagar uma parte e reter o restante. Também eu acho que há muito ruído sobre essa questão, porque esse recurso que a Petrobras não pagou, ela não poderá utilizar em outro tipo de ação que não seja essa. Então, me parece que a decisão também foi, primeiro, de cortar um pouco aquela política que havia anteriormente de ser uma empresa que só responde aos seus acionistas e não responde ao país. Segundo, a questão de que, no momento adequado, oportuno, pode-se abrir essa discussão e definir uma regra. Mas eu acho que foi positivo colocar em debate essas questões. Acho que o governo agora vai ser mais cuidadoso em esgotar os debates internamente, coisa que eu acredito que não aconteceu. Talvez não, o presidente não tenha sido totalmente informado de qual seria a melhor posição, e eu acho que isso aí vai ajudar sempre agora um amadurecimento maior das decisões, com mais discussão, mais informações, mais precisão no que se pretende. O senador, de uma forma até bem direta aí, além da Petrobras, tem uma outra empresa que a gente sabe que o presidente Lula fala bastante, e que também nessa semana teve aí um barulho por uma saída de um conselheiro dizendo e falando interferência política, que é a Vale. E aí a oposição faz justamente esse discurso juntando Vale, Petrobras e um pouco dessa suposta interferência política do presidente Lula. O senhor acha que o presidente Lula sabe os seus limites em lidar com essas empresas que não são mais estatais? Sabe, ele sabe sim, não é? E tem pleno conhecimento de como as coisas funcionam, sabe o que é que o governo pode e não pode fazer, já que o governo, indiretamente pelos fundos de pensão, como a Previ, ele tem participação direta nesses processos, ainda que muitos argumentem que os fundos pertencem aos funcionários, mas nós sabemos que o governo tem participação importante na própria gestão. Eu acho que é possível, sim, se discutir. Agora, o que eu me pergunto, é se nós precisamos comprar todas as brigas de imediato, ao mesmo tempo, e precisamos também dizer ao Brasil, por exemplo, se o governo quer ter mais influência na condução dos rumos da Vale, é preciso esclarecer ao Brasil o porquê de isso acontecer. Eu acho que haverá compreensão, aceitação, e será possível promover algumas mudanças para que essa empresa, que é tão grande, uma das maiores do mundo, tenha uma participação importante do poder público e possa cumprir alguns papéis que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Mas eu me repito, eu repito, eu me pergunto se nós devemos comprar todas essas brigas ao mesmo tempo num ambiente tão contaminado como esse que há hoje no Brasil. Senador Humberto Costa, a gente quer agradecer muitíssimo a sua participação. O senador está em deslocamento lá em Recife, né?
está em deslocamento em Recife e a gente agradece muitíssimo ele ter participado dessa conversa, dessa entrevista com a gente aqui. Aliás, só uma coisa muito rápida, senador, já que o senhor, o senhor ficou até agora um minutinho só. Já começou o processo de discussão para a sucessão de Rodrigo Pacheco, né? A gente já vê aqui e ali, né, discussões, o próprio senador Alcolumbre, né? Como é que o PT já está discutindo? Eu sei que o senhor não vai adiantar nomes, isso vai ser uma questão debatida internamente no partido, mas vocês já começaram essa discussão? Não começamos. Eu acho que é muito cedo para se iniciar esse debate, não é? Nós vamos ter eleição em fevereiro do ano que vem, daqui a um ano. E esse debate, a abertura dessa discussão, eu acho que pode prejudicar alguns interesses do governo, principalmente na pauta que lá está sendo discutida e onde há muitos pontos relevantes, particularmente de política econômica, não é? Agora, naturalmente que nós deveremos aí nos informar sobre quais são as pretensões de determinados segmentos. Obviamente que quem desejar ter qualquer tipo de, digamos, de fazer concessões à extrema-direita, nós teremos muita dificuldade de apoiar nesse processo. Nós hoje temos uma bancada que não é tão pequena, com a possibilidade de volta do Wellington Dias no momento da votação, a chegada do senador Randolph Rodrigues, nós temos aí em torno de 10 a 11 senadores, então é um grupo bastante expressivo. Nós queremos ser ouvidos, nós queremos que o futuro presidente do Senado Federal tenha uma postura em relação ao governo, não de ser um governista, mas de não contestar certas ações que acontecem, não tanto no Senado, mas lá na Câmara, muito, de fazer acenos à extrema-direita, à Ô, oposição, senador, para. Pois não. não, é que daí a gente já estava com o tempo estourado, mas aí eu vou aproveitar que o senhor está fechando essa questão do Senado e só perguntar o seu posicionamento sobre a PEC das drogas que está no Senado, com esse problema com o Supremo, e a oposição se organizando para que essa matéria passe aí. Como é que o senhor vê isso? Olha, lá na Comissão de Constituição e Justiça, não somente eu me manifestei na minha intervenção contra essa proposta de emenda constitucional, que é absolutamente inútil e, na verdade, tenta reforçar um processo de punitivismo no nosso país. Nós consideramos que a temática das drogas é um tema de segurança pública, mas é um tema de saúde pública. Não permitir que haja claramente uma distinção entre quem é usuário e quem é traficante, ao invés de ajudar a enfrentar o problema, agrava ainda mais. E no plenário nós vamos nos manifestar mais uma vez contra essa proposta. Todo mundo sabe, as pessoas que compreendem o processo parlamentar, as pessoas que entendem de leis, sabem que o Supremo está fazendo não é descriminalizar a droga, não é legalizar de forma alguma. O que se está tentando fazer é exatamente adaptar a lei, adaptar ao que a lei define, um critério objetivo para que se possa estabelecer uma separação entre quem é usuário e quem é traficante. Até porque as penas, eventualmente, se couber pena ao usuário, são diferentes, não dá para se apenar o usuário, é a minha opinião, e o tratamento que tem que ser dado a essa questão tem que ser completamente diferente quando se tratar do tráfico. Então, é mais uma vez um tema de interesse da sociedade, um tema que diz respeito à Constituição, a direitos humanos, etc., garantias individuais, sendo tratado como um instrumento para disputa política na sociedade. Agora sim, agradecer muitíssimo a participação do senador Humberto Costa, diretamente de Recife. Senador, muito obrigado pela participação. Boa noite, bom final de semana para o senhor. Obrigado, um abraço a todos vocês.